Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe, te guarde, venha te levantar, capacitar, erguer, levantar os irmãos e dar vitória em nome de Jesus. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir um favor aos irmãos, se inscreva no canal, palavra inscreva-se aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Quando você deixa seu like, se inscreve no canal, o YouTube entende que você está gostando do vídeo e indica para outras pessoas que precisam de uma palavra, precisam ser mais do que abençoados, em nome de Jesus. Eu vou soltar o vídeo, não saia, que no final eu estarei levantando o clamor pela tua vida, pela tua casa, pelo teu lar, em nome de Jesus. Acompanhe conosco. Se eu contar essa história hoje, talvez vocês nunca mais me vejam da mesma forma. Mas depois de 67 anos carregando esse peso sozinha, chegou a hora de falar sobre o que nenhuma mulher deveria passar. Sabe aquela dor que é tão profunda que parece que ela vira parte do seu DNA? Uma dor que você carrega não só na alma, mas que parece que vai passar para os seus filhos, para os seus netos. Foi isso que eu vivi durante décadas. Olá, meus queridos. Me chamo Marlene, mas podem me chamar de Vó Lena, como as crianças aqui da vila me chamam. Tenho 73 anos e nasci em 1951, numa cidadezinha do interior da Bahia que nem existe mais no mapa. Hoje, depois de muito tempo guardando essa história no fundo do meu coração, resolvi compartilhar com vocês a verdade sobre o que significa quando o mal vem de dentro da própria casa, da própria família. Antes de começar, queria perguntar: onde vocês estão me assistindo hoje? Deixem nos comentários aí embaixo. Adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes do Brasil. E se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito esta velhinha aqui a continuar contando suas histórias. Porque hoje eu preciso falar sobre algo que pode ajudar outras mulheres, outras mães, outras avós que talvez estejam passando pelo mesmo inferno que eu passei. Era 1957. Eu tinha apenas 6 anos. O Brasil ainda era outro, vocês sabem, né? Naquela época, criança não tinha voz, não tinha direito, não tinha proteção. Era um tempo em que os adultos falavam e as crianças obedeciam, sem questionar, sem poder falar o que estava acontecendo. Era um tempo em que família era sagrada. Não importava o que acontecesse dentro de casa. E foi nesse tempo, nesse silêncio forçado, que começou o meu inferno. Nossa casa era uma casa simples de taipa, com chão batido e telhado de telha. Ficava numa rua de terra que virava lama quando chovia, no final da cidadezinha. A casa tinha 3 quartos pequenos, uma sala que servia de tudo e uma cozinha nos fundos com fogão a lenha. O cheiro que mais lembro da minha infância é de lenha queimando misturado com feijão cozinhando. E às vezes, quando o tempo estava mudando, um cheiro de chuva que entrava pelas frestas das janelas. Morávamos eu, minha mãe Conceição, meu padrasto Antônio, que minha mãe casou quando eu tinha 4 anos, e meus 2 irmãos mais novos, Zé e Maria. Meu pai verdadeiro tinha sumido quando eu era bebê, nunca nem conheci. Minha mãe sempre dizia que Antônio era um bom homem porque aceitou cuidar dos filhos dos outros. Se eu soubesse então o que sei hoje... Minha mãe era uma mulher pequenininha, magrinha, que trabalhava de sol a sol lavando roupa para os outros para sustentar a casa. Tinha as mãos sempre vermelhas e calejadas de tanto esfregar roupa na pedra do quintal. Era uma mulher de poucas palavras, que aprendeu desde cedo que mulher não questiona, só obedece e trabalha. Conceição tinha esse jeito meio assombrado, meio ausente, como se tivesse medo de algo que eu não conseguia entender. Antônio, meu padrasto, era um homem grande, forte, que trabalhava na roça quando havia trabalho. Tinha as mãos enormes, sempre sujas de terra, e uma voz grossa que enchia a casa toda quando ele chegava. No começo, eu achava que ele ia ser como um pai para mim, porque minha mãe parecia feliz quando ele apareceu. Mas logo descobri que alguns homens só sabem demonstrar poder através do medo. Além da nossa casa, tinha a casa do meu avô materno, seu Joaquim, que ficava na mesma rua, 3 casas para baixo. Seu Joaquim era o patriarca da família, um homem de quase 70 anos que todos respeitavam e temiam.
Na casa dele moravam meus tios solteiros, tio Raimundo, tio João e tio Pedro. E sempre tinha primos visitando, porque na época a família grande era normal. Todos ajudavam uns aos outros, ou pelo menos era isso que se dizia. Minha rotina de criança era simples: acordar cedo, ajudar minha mãe com os afazeres, ir na venda comprar as coisas que faltavam, brincar um pouco com os irmãos quando sobrava tempo, e sempre visitar meu avô porque minha mãe dizia que era obrigação respeitar os mais velhos. 3 vezes por semana, eu ia na casa do vô Joaquim levar comida, buscar alguma coisa ou simplesmente ficar lá porque minha mãe precisava trabalhar e não tinha com quem me deixar. Era normal as crianças ficarem na casa dos parentes, ninguém achava estranho, e foi exatamente isso que virou o meu pesadelo. Éramos pobres, bem pobres mesmo. Naquela época, no interior da Bahia, a pobreza era nossa companheira constante. Não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, não tinha nada do que vocês conhecem hoje. A vida era dura, e as pessoas faziam de tudo para sobreviver. Criança pobre não tinha infância como hoje em dia. A gente crescia rápido, trabalhava cedo e aprendia desde pequeno que a vida não era fácil. Mas o que eu não sabia é que alguns homens aproveitam justamente da pobreza, do desespero das famílias, para fazer coisas que não deveriam fazer. Eles sabem que família pobre não pode se dar ao luxo de causar confusão, de perder ajuda, de ficar mal falada na cidade. Lembro que quando eu tinha uns 5 anos, antes das coisas ruins começarem, eu ainda brincava de boneca com espigas de milho, corria descalça pelo quintal, subia nas árvores. Tinha essa inocência de criança que ainda acreditava que o mundo era seguro, que os adultos cuidavam das crianças, que família era proteção. Lembro do gosto da rapadura que meu avô às vezes me dava, do cheiro da chuva no chão de terra, do barulho dos grilos à noite. Lembro de dormir na rede e sonhar com coisas bonitas, de acordar sem medo. Essas são as últimas memórias boas da minha infância, porque logo depois tudo mudou. Na nossa família, como em todas as famílias pobres da época, os homens mandavam e as mulheres obedeciam. Meu avô era quem decidia tudo, até mesmo sobre as filhas casadas. Minha mãe não tomava decisão nenhuma sem consultar ele primeiro. Os tios eram respeitados e temidos porque eram homens adultos, trabalhadores, que ajudavam a família. Eu era uma criança obediente, que nunca questionava os adultos. Minha mãe sempre dizia: Marlene, você tem que respeitar os mais velhos, tem que obedecer, senão você vai virar uma menina mal falada. E eu queria ser uma menina boa, queria que minha mãe tivesse orgulho de mim. O que eu não entendia na época é que essa obediência cega, esse respeito sem questionamento, ia se tornar a ferramenta que eles usariam contra mim. Porque quando você ensina uma criança que ela nunca pode dizer não para um adulto, você está entregando ela indefesa nas mãos de quem quiser machucá-la. Tudo começou devagarzinho, do jeito que essas coisas ruins sempre começam. Primeiro foi meu avô que começou a me chamar para conversas particulares. Ele dizia: vem cá, minha netinha, vem conversar com o vovô aqui no quarto que eu tenho uma coisa especial para te mostrar. No início, eu ficava feliz, porque pensei que ele gostava mais de mim do que dos outros netos. Ele começou a me tocar de um jeito diferente. Passou a mão no meu cabelo de uma forma estranha. Me abraçava apertado demais, por tempo demais. Quando eu saía desses abraços, eu sentia uma coisa ruim no estômago, um aperto que eu não sabia explicar. Mas eu era criança, não entendia o que estava acontecendo. Depois ele começou a me dar presentes pequenos, uma bala, um bombom, às vezes uns trocados, e sempre dizia: isso é nosso segredo, viu? Não conta pra ninguém, porque os outros vão ter ciúme. Eu me sentia especial e ao mesmo tempo confusa, porque alguma coisa dentro de mim sabia que aquilo não estava certo. As visitas na casa do meu avô foram ficando mais frequentes. Minha mãe sempre arranjava um motivo para me mandar lá. Vai levar esse prato pro teu avô, vai buscar tal coisa na casa dele, vai ficar lá hoje porque eu tenho muito trabalho.
E a cada ida, as coisas pioravam um pouquinho mais. Meu avô começou a me chamar para o quarto dele na hora do almoço, quando os outros estavam dormindo ou não estavam em casa. Ele trancava a porta, o que já me deixava com medo, e começava a fazer coisas que uma criança de 6 anos não deveria nem saber que existia. Eu lembro que chorava baixinho, mas ele dizia que era normal, que era carinho de avô, que todas as netinhas faziam isso com o vovô delas. Ele dizia que se eu contasse para alguém, iam pensar que eu era uma menina mentirosa e maluca e que minha mãe ia ficar muito brava comigo. Por muito tempo eu tentei acreditar que aquilo era normal mesmo. Criança não tem parâmetro, não tem com quem comparar. Se o adulto fala que é normal, a criança acredita. Eu pensava que talvez todas as meninas passassem por isso e que eu é que estava sendo dramática. Eu comecei a ficar mais quietinha, mais retraída. Minha mãe às vezes perguntava: "Por que você tá tão parada, menina?" Mas como eu ia explicar algo que eu nem entendia? Como ia falar de coisas que nem tinha nome na minha cabeça de criança? Comecei a ter pesadelos. Acordava no meio da noite suada e com medo. Desenvolveu um medo estranho de ficar sozinha com qualquer homem adulto, mas não sabia explicar por quê. Era como se meu corpo soubesse que algo estava errado antes da minha mente entender. Foi quando o tio Raimundo, que era solteiro e morava na casa do meu avô, começou a prestar atenção em mim também. Ele deve ter percebido o que o pai estava fazendo, e em vez de me proteger, decidiu que também ia aproveitar. Tio Raimundo era mais novo que meu avô, tinha uns 40 anos, era forte porque trabalhava na construção. Ele era mais esperto, mais cuidadoso. Começou devagar, me oferecendo para me levar na venda, para me ensinar a andar de bicicleta, coisas que pareciam normais, mas que sempre terminavam com toques inadequados. Depois veio o tio João, que percebeu a brincadeira dos outros dois, e assim foi se formando uma corrente silenciosa de abuso dentro da própria família. Cada um sabia o que o outro estava fazendo, mas ninguém falava nada, porque todos estavam envolvidos na mesma sujeira. Quando eu fiz 7 anos, comecei a tentar evitar ir na casa do meu avô. Inventava que estava com dor de barriga, que não estava me sentindo bem, qualquer coisa para não ter que ir lá. Mas minha mãe insistia, porque na cabeça dela eu estava sendo preguiçosa ou desobediente. Uma vez tentei contar para minha mãe, de um jeito bem inocente. Disse: "Mãe, eu não gosto quando o vovô me abraça." Ela me deu uma bronca terrível, disse que eu era uma ingrata, que o vovô me amava e eu devia ser grata por ter um avô que gostava de mim. Disse que eu estava virando uma menina mal educada e que se continuasse assim ia apanhar. Depois dessa conversa, percebi que não podia contar para ninguém. Se a própria mãe não acreditava, quem ia acreditar? E pior, comecei a achar que talvez eu realmente fosse uma menina ruim, porque se fosse uma coisa errada, minha mãe teria me protegido, não é mesmo? Comecei a perceber que havia olhares estranhos entre os homens da família. Quando eu chegava na casa do meu avô, eles faziam comentários que eu não entendia completamente, mas que me deixavam desconfortável. Coisas como: "Olha só como a Marlene está crescendo, que menina bonita", sempre com um tom que me arrepiava. Minha mãe, que sempre foi meio distante, ficou ainda mais ausente. Era como se ela tivesse medo de se aproximar muito de mim, de descobrir alguma coisa que ela não queria saber. Hoje eu entendo que talvez ela desconfiasse de alguma coisa, mas preferiu fingir que não via nada. Quando eu tinha 8 anos, meu primo Carlos, filho do tio Pedro, veio morar na casa do meu avô porque os pais dele tinham morrido num acidente. Carlos tinha 16 anos, era quase um homem na época, e todos achavam que ele ia ajudar com o trabalho da roça. Carlos logo percebeu o que estava acontecendo na casa. E em vez de me proteger, como eu esperava que um primo mais velho fizesse, ele também quis participar. Era mais um homem da família que via em mim não uma criança para proteger, mas uma oportunidade para satisfazer seus instintos. Depois veio outro primo, depois outro tio que visitava. Era como se existisse uma marca invisível em mim que atraía esses homens. Como se eles soubessem que eu era uma presa fácil,
Uma criança que não ia contar, que não ia ser acreditada, que não tinha proteção. Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, vocês já conseguem imaginar o inferno que era a vida de uma criança nessa situação? Quando a própria família, que deveria ser o lugar mais seguro do mundo, se torna o lugar de maior perigo? Se esse relato está tocando vocês, deixem um like para me incentivar a continuar compartilhando essa história que guardei por tantos anos. Com 9 anos, eu já tinha sido abusada por meu avô, 3 tios e 2 primos. 5 homens da minha própria família. Eu nem sabia direito o que estava acontecendo comigo, mas sabia que era algo terrível, algo que me fazia sentir suja, envergonhada, culpada. Comecei a desenvolver um ódio por mim mesma. Achava que tinha alguma coisa errada comigo, que eu atraía essas coisas ruins. Me olhava no espelho e pensava: o que é que eu tenho que faz esses homens quererem me machucar? Era uma criança se culpando por crimes que adultos cometiam contra ela. Tentava me esconder, usar roupas largas, ficar sempre suja brincando na terra para não chamar atenção. Mas não adiantava nada. Eles sempre encontravam um jeito, sempre tinham uma oportunidade, sempre tinham uma desculpa para me chamarem sozinha. Comecei a ter problemas para dormir, pesadelos constantes. Acordava no meio da noite gritando, suada, com medo. Minha mãe achava que era coisa de criança, nunca investigou direito o que estava causando esses pesadelos. Desenvolvi problemas de estômago, vivia com dor de barriga, principalmente antes de ter que ir na casa do meu avô. Meu corpo já sabia o que me esperava lá, mesmo quando minha mente tentava fingir que estava tudo normal. Na escola eu era uma aluna quieta, retraída, que não falava com ninguém. As outras crianças brincavam normalmente, riam, corriam, e eu ficava num canto observando como se fosse de outra espécie, como se carregar esse segredo me fizesse diferente de todas as outras crianças. Quando eu tinha 10 anos, as coisas ficaram ainda piores. Meu padrasto Antônio, que até então não tinha me incomodado diretamente, começou a perceber que eu era uma presa fácil. Talvez os outros homens da família tenham comentado alguma coisa, ou talvez ele tenha simplesmente percebido minha vulnerabilidade. Antônio era mais perigoso que os outros porque ele morava na minha casa. Não tinha como fugir dele, não tinha como evitar. Ele começou a aproveitar os momentos em que minha mãe saía para trabalhar e eu ficava cuidando dos meus irmãos menores. Era o 6º homem da minha família a me abusar. 6, meus queridos. Uma criança de 10 anos que já havia sido violentada por 6 homens diferentes da própria família. E o pior é que isso ainda não tinha acabado. Quando completei 11 anos, eu já não conseguia mais fingir que aquilo era normal. Meu corpo estava mudando, eu estava crescendo e os abusos estavam ficando mais violentos, mais frequentes. Era como se quanto mais eu crescia, mais eles se sentiam no direito de fazer coisas piores comigo. Não era mais só toques inadequados. Tinha virado estupro mesmo, com tudo que essa palavra significa de mais cruel e doloroso. E eu, uma criança, tinha que fingir que estava tudo bem, tinha que sorrir, tinha que continuar visitando essas pessoas, tinha que chamá-las de família. Comecei a sangrar. Não menstruação, eu ainda nem tinha menstruado. Era sangue dos machucados que eles faziam em mim. Eu escondia as roupas sujas, lavava escondido, inventava desculpas quando minha mãe perguntava por que eu estava andando estranho. Tentei contar para a professora na escola. Cheguei perto dela um dia e disse: "Dona Maria, posso falar uma coisa com a senhora?" Mas quando ela perguntou o que era, eu travei. Como ia explicar aquilo? Como ia falar palavras que nem sabia direito o significado? Tentei falar com a vizinha, Dona Antônia, que sempre foi carinhosa comigo. Mas quando comecei a falar, ela me cortou dizendo: "Menina, não fique inventando história não, que isso é feio." Ela nem me deixou terminar de falar, já achou que eu estava mentindo. Foi quando entendi que não tinha saída, que era minha palavra de criança contra a palavra de homens adultos respeitados na comunidade,
que eu ia ser sempre vista como mentirosa, como uma criança que queria chamar atenção, como uma menina mal-educada que inventava coisas sobre a própria família. Os abusos ficaram mais violentos porque eles perceberam que eu não ia contar para ninguém. Não tinham mais medo de ser descobertos, então faziam o que queriam comigo. Às vezes eram 2 ao mesmo tempo, se revezando como se eu fosse um objeto que eles compartilhavam. Meu avô, que no começo fingia que aquilo era carinho, agora nem se dava ao trabalho de mentir. Ele me ameaçava diretamente. Se você contar alguma coisa, eu falo que você é uma menina que fica se oferecendo para os homens. Ninguém vai acreditar em você, e sua mãe vai te expulsar de casa. Tio Raimundo começou a me machucar de propósito. Dizia que eu estava ficando respondona, que precisava me ensinar a ser mais obediente. Usava a violência física junto com o abuso sexual como se fosse um castigo por eu não estar gostando daquilo. Com 12 anos, eu comecei a ter comportamentos estranhos. Arrancava meu próprio cabelo quando estava nervosa, me arranhava até sangrar, batia a cabeça na parede quando os pesadelos ficavam muito fortes. Minha mãe achava que era fase, coisa de adolescente. Parei de comer direito. Comida não descia, tudo tinha gosto ruim. Emagreci tanto que minhas roupas ficaram enormes em mim. Minha mãe reclamava que eu estava virando pele e osso, mas não investigava o porquê. Desenvolvi um medo terrível de homens em geral. Qualquer homem que chegasse perto de mim, mesmo desconhecidos na rua, me fazia tremer. Eu atravessava a rua quando via um homem vindo na minha direção, mesmo que fosse em plena luz do dia. Quando eu tinha 13 anos, chegou na nossa cidade um primo distante, filho de uma irmã do meu avô que morava em São Paulo. Ele veio passar uns meses conosco porque estava desempregado e precisava de ajuda. Todos acharam que era nossa obrigação receber a família. Esse primo, que se chamava Valdeci, tinha uns 25 anos e logo percebeu a situação. Não demorou nem uma semana para ele também começar a me assediar. Era o 7º homem da minha família a me abusar. Valdeci era mais esperto que os outros. Ele fingia ser meu amigo, dizia que entendia meu sofrimento, que queria me ajudar. Ganhava minha confiança para depois me abusar também. Era uma crueldade psicológica além da física. Minha mãe começou a ficar estranha comigo. Às vezes eu pegava ela me olhando de um jeito diferente, como se estivesse desconfiada de alguma coisa. Mas, em vez de me perguntar o que estava acontecendo, ela começou a me tratar com frieza, como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Meus irmãos menores notaram que eu estava diferente, mas eram muito pequenos para entender. Às vezes perguntavam, por que a Marlene está sempre triste? Mas ninguém dava importância para essas observações infantis. As outras mulheres da família, minhas tias, as vizinhas, tinham aquele jeito de quem sabe que alguma coisa não está certa, mas preferem não mexer no assunto. Era um silêncio cúmplice, como se todas soubessem, mas fingissem que não viam nada. Aprendi a me desligar durante os abusos. Era como se minha mente saísse do meu corpo e ficasse observando de longe, como se aquilo não estivesse acontecendo comigo. Era a única forma que eu tinha de suportar aquele horror. Criei um mundo de fantasia na minha cabeça, onde eu era uma princesa que um dia seria salva por alguém. Passava horas imaginando uma vida diferente, uma família diferente, um lugar onde eu fosse protegida e amada de verdade. Comecei a guardar pedrinhas bonitas que encontrava na rua. Escondia numa caixinha debaixo da cama e ficava olhando para elas quando a tristeza apertava muito. Era como se fossem tesouros de uma vida que eu gostaria de ter. É difícil demais reviver esses momentos, meus queridos. Às vezes me pergunto como uma criança conseguiu suportar tanto horror. Vocês que estão me acompanhando até aqui, conseguem imaginar o desespero de uma menina que não tinha para onde correr, que não tinha quem acreditasse nela? Me conta lá nos comentários se vocês conhecem alguma história parecida, porque infelizmente sei que não sou a única que passou por isso. Quando menstruei pela primeira vez, aos 13 anos, fiquei apavorada. Não porque não soubesse o que era.
Minha mãe tinha explicado por cima, mas porque sabia que aquilo significava que eu podia engravidar. E com tudo o que estava acontecendo comigo, engravidar era meu maior terror. Os homens da família ficaram ainda mais interessados depois que viram que eu tinha virado mocinha. Era como se agora eu fosse ainda mais atrativa para eles, como se ter menstruado fosse um convite para abusos ainda piores. Comecei a ter crises de pânico quando atrasava a menstruação alguns dias. Ficava desesperada, imaginando o que seria de mim se engravidasse de algum desses homens. Como ia explicar? Quem ia acreditar que não era culpa minha? Um dia, quando tinha 14 anos, escutei uma conversa entre meu avô e meu padrasto. Eles estavam conversando sobre mim como se eu fosse uma propriedade deles, decidindo quem ia ficar com ela em determinados dias. Foi quando entendi que havia uma organização naquilo, que eles se coordenavam para me abusar. Descobri que eles faziam apostas sobre mim, sobre as coisas que conseguiam me fazer fazer. Riam das minhas lágrimas, zombavam do meu desespero. Para eles, eu não era uma pessoa. Não era sua neta, sua enteada. Eu era um objeto de diversão. Nesse momento, algo morreu dentro de mim. A esperança de que talvez algum deles pudesse ter consciência, pudesse me proteger, pudesse parar com aquilo. Entendi que estava completamente sozinha no mundo. Na escola, meu rendimento despencou. Não conseguia me concentrar, não conseguia decorar nada, vivia no mundo da lua. Os professores reclamavam com minha mãe, mas ela só me dava bronca, achando que eu estava sendo preguiçosa. Comecei a faltar aula sempre que podia. Inventava doenças, fingia que estava passando mal, qualquer coisa para não sair de casa nos dias em que sabia que ia ser pior. Mas isso só atrasava o inevitável. As outras meninas da escola tinham uma vida normal, falavam de coisas normais de adolescente. Eu não conseguia me relacionar com elas porque minha realidade era completamente diferente. Era como se fôssemos de planetas diferentes. Meu corpo começou a dar sinais claros do trauma que eu estava sofrendo. Tinha dores constantes, principalmente na região pélvica. Sangrava com frequência, não só durante os abusos, mas também depois, durante dias. Desenvolvi infecções urinárias constantes. Sentia dor para urinar, tinha febre, mas não podia explicar para minha mãe como tinha pegado aquelas infecções. Ela me levava no posto de saúde e eu tinha que inventar mentiras para o médico. Comecei a ter episódios de dissociação mais frequentes. Às vezes estava fazendo alguma coisa normal, como lavando louça, e de repente desligava. Ficava parada, olhando para o nada, por minutos. Minha mãe achava que era distração. Quando eu completei 15 anos, apareceu na nossa cidade um sobrinho do meu avô, que veio do interior de Pernambuco procurar trabalho. Esse, chamado Severino, ficou hospedado na casa do meu avô também. Severino tinha uns 30 anos e era ainda mais violento que os outros. Ele não fingia carinho, não inventava desculpas. Simplesmente me pegava à força quando queria, como se fosse seu direito. Era o 8º homem da minha família a me abusar. Com Severino, as coisas ficaram ainda mais perigosas. Ele me ameaçava com uma faca, dizia que se eu contasse alguma coisa para alguém, ele ia me matar e depois matar minha mãe e meus irmãos. Eu acreditava nele porque via a maldade nos olhos dele. Foi nessa época que comecei a pensar seriamente em me matar. Achava que era a única saída que me restava. Olhava para o poço no quintal da casa do meu avô e pensava como seria fácil acabar com tudo aquilo. Uma criança de 15 anos pensando em suicídio por causa da crueldade de homens adultos. Foi num domingo de dezembro de 1966. Eu tinha acabado de fazer 15 anos e estava na casa do meu avô ajudando a preparar o almoço de domingo, como sempre fazia. Lembro que estava um calor terrível. Aquele calor seco do sertão que parece que vai derreter a gente. Estava só eu, meu avô e Severino na casa. Os outros tinham ido numa festa de casamento na cidade vizinha, mas eu não pude ir porque minha mãe disse que eu tinha que ficar cuidando do meu avô, que estava meio adoentado.
Depois do almoço, quando eu estava lavando a louça no quintal, Severino chegou por trás de mim e disse: "Hoje você vai fazer tudo o que eu quero, e se reclamar, eu acabo com você." Ele estava bêbado, mais violento que o normal, e tinha uma faca na mão. Naquela hora, alguma coisa dentro de mim simplesmente quebrou. Não sei se foi coragem, se foi desespero, ou se foi a certeza de que se eu não fizesse nada naquele momento, eu ia morrer. Se não fisicamente, pelo menos por dentro. Olhei para aquela faca na mão dele, olhei para o meu avô que estava sentado na cadeira de balanço, fingindo que não estava vendo nada, e pensei: não, não mais, não hoje. Peguei a panela de ferro que estava do meu lado e bati na cabeça de Severino com todas as forças que eu tinha. Ele caiu no chão, sangrando, gritando que ia me matar. Mas eu não parei. Continuei batendo, 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 com toda a raiva de anos de sofrimento. E senti meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Minhas mãos tremiam, mas ao mesmo tempo eu me sentia mais forte do que nunca. Era como se todos aqueles anos de dor tivessem se transformado numa força que eu não sabia que tinha. O som da panela batendo na cabeça dele, o barulho que ele fazia gemendo no chão, o cheiro de sangue misturado com o cheiro de comida. Tudo isso ficou gravado na minha memória para sempre. Meu avô levantou da cadeira gritando: "Menina louca, você matou ele!" Mas eu olhei para aquele velho nojento e disse pela primeira vez na vida: "E se eu matei, foi pouco, e você é o próximo se encostar em mim de novo." Naquele momento, eu entendi que tinha chegado na encruzilhada da minha vida. Ou eu continuava sendo vítima para sempre, ou eu tomava uma atitude que mudaria tudo. E eu escolhi lutar. Larguei a panela no chão, limpei o sangue das minhas mãos na saia e disse para meu avô: "Agora eu vou embora daqui, e se alguém vier atrás de mim, eu conto tudo. Tudo que vocês fizeram comigo desde que eu tinha 6 anos, para todo mundo nesta cidade." Peguei os poucos trocados que tinha guardado escondido, juntei algumas roupas numa trouxinha e saí da casa do meu avô para nunca mais voltar. Eu tinha 15 anos e estava indo embora de casa sem saber para onde, mas sabia que qualquer lugar seria melhor que ali. Severino não morreu, mas ficou com sequelas na cabeça. Meu avô inventou uma história de que ele tinha caído e batido a cabeça, porque sabia que se contasse a verdade, eu ia contar o que eles faziam comigo há anos. Quando cheguei em casa e contei para minha mãe que estava indo embora, ela ficou desesperada. Não porque estava preocupada comigo, mas porque sabia que algo grave tinha acontecido e que ia dar problema. Foi quando, pela primeira vez na vida, eu contei tudo para ela. Tudo. Desde os 6 anos, todos os homens, todos os abusos, todo o sofrimento. E sabe qual foi a reação dela? Ela me deu um tapa na cara e disse: "Mentirosa, você vai parar de inventar essas coisas sobre a nossa família." Naquele momento eu entendi que minha mãe sempre soube. Talvez não dos detalhes, mas ela sabia que alguma coisa estava acontecendo e escolheu fechar os olhos. Escolheu me sacrificar para manter a paz da família. Olhei para ela e disse: "Então você escolhe eles em vez de mim. Você escolhe proteger os homens que machucaram sua filha em vez de proteger sua filha." Ela começou a chorar, mas não mudou de posição. Peguei minhas coisas e saí de casa naquele mesmo dia. Minha mãe gritava na porta que eu ia me arrepender, que uma menina sozinha no mundo não ia conseguir sobreviver, que eu ia acabar mal. Mas eu preferia acabar mal longe deles do que continuar sendo destruída dentro da minha própria casa. Fui parar na casa de uma senhora conhecida da minha mãe, Dona Neuza, que morava na cidade vizinha. Contei uma versão resumida da história para ela, que tinha tido problemas em casa e precisava de um lugar para ficar por uns dias. Dona Neuza era viúva, tinha uns 50 anos e precisava de alguém para ajudar com os afazeres domésticos. Ofereci para trabalhar em troca de casa e comida e ela aceitou. Pela primeira vez na vida, eu tinha um lugar seguro para dormir. As primeiras noites foram terríveis.
Acordava gritando, suada, com pesadelos. Dona Neuza vinha me acalmar, me dava chá de erva cidreira, ficava conversando comigo até eu conseguir dormir de novo. Era a primeira vez que um adulto cuidava de mim quando eu estava sofrendo. Trabalhar na casa da Dona Neuza era puxado, mas era honesto. Eu lavava, passava, cozinhava, cuidava da horta. Minhas mãos ficaram ainda mais calejadas, mas era um cansaço limpo, sem medo, sem vergonha. O dinheiro era pouco, quase nada, mas era meu. Pela primeira vez na vida, eu tinha algum controle sobre minha própria vida. Podia decidir o que comer, quando dormir, com quem conversar. Sentia uma solidão terrível às vezes. Não tinha família, não tinha amigos próximos, não tinha ninguém da minha idade para conversar. Mas ainda assim, era melhor que estar sendo abusada todos os dias. Depois de algumas semanas, minha mãe apareceu na casa da Dona Neuza. Ela tentou me convencer a voltar. Disse que a família estava preocupada, que meu lugar era em casa. Mas eu não cedi. Olhei para ela e disse: Mãe, a senhora teve a chance de me proteger e escolheu proteger eles. Agora eu vou me proteger sozinha. Ela foi embora chorando, mas eu não senti pena. A notícia de que eu tinha saído de casa se espalhou pela cidade. Algumas pessoas achavam que eu era uma filha ingrata, que tinha abandonado a família. Outras desconfiavam que tinha alguma coisa errada, mas ninguém investigava a fundo. Dona Neuza era uma mulher sábia que percebia que eu carregava um sofrimento muito grande. Ela não fazia perguntas diretas, mas criava espaços para eu falar quando quisesse. Foi ela quem me ensinou que eu não tinha culpa do que tinha acontecido comigo. Uma tarde, depois que me viu chorando no quintal, ela sentou do meu lado e disse: Menina, seja lá o que fizeram com você, não foi sua culpa. Criança nunca tem culpa das maldades que adulto faz. Comecei a frequentar a igreja com ela. Não porque ficou religiosa de repente, mas porque era um lugar onde eu me sentia segura, onde havia outras mulheres que me tratavam com carinho, sem segundas intenções. Na igreja conheci outras moças da minha idade, filhas de famílias trabalhadoras e honestas. No começo, tinha muito medo de me aproximar, mas aos poucos fui criando amizades. Foi difícil aprender a confiar de novo. Qualquer homem que chegasse perto de mim, mesmo os mais velhos da igreja, me deixava em pânico. As meninas não entendiam por que eu era tão estranha com homens, mas respeitavam meu jeito. Dona Neuza me apresentou para seu filho, Antônio, que era um rapaz trabalhador de 22 anos. Ele era gentil, respeitoso, nunca tentou me tocar de forma inadequada. Foi a primeira vez que conheci um homem que não me via como objeto. Pela primeira vez na vida, meus queridos, eu estava começando a entender o que era se sentir segura. Depois de anos de terror, ter um lugar para dormir sem medo era como um milagre. Vocês que estão me acompanhando conseguem imaginar o alívio de uma menina que finalmente tinha encontrado proteção? Deixem nos comentários se vocês já passaram por alguma situação onde tiveram que escolher entre a família e a própria segurança. Mesmo estando segura fisicamente, minha mente ainda estava muito machucada. Tinha ataques de pânico sem aviso, começava a tremer e suar quando via alguma situação que me lembrava dos abusos. Desenvolveu uma aversão total à intimidade física. Até abraços carinhosos me deixavam desconfortável. Era como se meu corpo tivesse criado uma barreira automática contra qualquer tipo de toque. Passava horas me banhando, esfregando a pele até ficar vermelha, como se pudesse lavar para sempre a sensação daquelas mãos nojentas em mim. Dona Neuza ficava preocupada, mas não entendia o que estava acontecendo. Depois de 6 meses morando com Dona Neuza, consegui um trabalho numa casa de família da cidade. Eram pessoas boas que me tratavam com respeito e pagavam um salário justo. Comecei a guardar dinheiro pela primeira vez na vida. Era pouco, mas era meu. Sonhava em um dia ter minha própria casa, onde eu fosse a dona, onde ninguém pudesse me fazer mal. Aprendi a ler melhor com Dona Neuza, que me emprestava livros e me ajudava com as palavras difíceis.
A leitura virou meu refúgio, minha forma de viajar para mundos onde existia justiça e final feliz. Com 17 anos, depois de 2 anos morando longe da minha família, eu já não era mais aquela menina assustada que fugiu de casa. Ainda carregava as marcas do trauma, mas estava aprendendo a ser forte de uma forma diferente. Antônio, o filho da dona Neuza, começou a demonstrar interesse em mim de uma forma respeitosa. Ele perguntou se podia me cortejar, esperou eu estar pronta, nunca me pressionou. Foi meu primeiro contato com o que era um homem de verdade. Decidimos nos casar quando eu completei 18 anos. Não foi um casamento por amor apaixonado, mas por respeito mútuo, companheirismo e pelo desejo de construir uma família saudável. Antônio sabia que eu tinha sofrido muito, embora não conhecesse todos os detalhes. Nossa lua de mel foi complicada. Quando chegou a hora da intimidade física, eu entrei em pânico total. Comecei a chorar, tremer, até vomitei de nervoso. Antônio ficou sem entender o que estava acontecendo. Foi quando decidi contar para ele a verdade sobre meu passado. Não todos os detalhes, mas o suficiente para ele entender por que eu reagia daquela forma. Esperava que ele me rejeitasse, que me achasse usada, como as pessoas da época costumavam pensar. Mas Antônio me surpreendeu. Ele me abraçou e disse: Marlene, isso não muda nada do que eu sinto por você. Vamos no seu tempo, com sua permissão, até você se sentir segura. Foi a primeira vez que um homem me tratou como pessoa, não como objeto. Antônio teve uma paciência infinita comigo. Levou mais de 1 ano para conseguirmos ter uma relação íntima normal. Ele nunca me pressionou, nunca me fez sentir culpada, sempre respeitou meus limites. Aprendi com ele o que era carinho verdadeiro, proteção real, respeito genuíno. Ele trabalhava duro para sustentar nossa casa, mas sempre chegava em casa com um sorriso, sempre perguntava como tinha sido meu dia. Foi através do amor de Antônio que comecei a entender que nem todos os homens eram monstros. Que existiam homens bons, que protegiam em vez de machucar, que construíam em vez de destruir. Quando engravidei do meu primeiro filho, senti uma mistura de alegria e terror. Alegria porque sempre sonhei em ter uma família, terror porque não sabia se seria uma boa mãe depois de tudo que tinha passado. Nasceu João em 1970, um menino lindo e saudável. Quando o peguei no colo pela primeira vez, jurei para mim mesma que ele nunca passaria pelo que eu passei. Que eu morreria antes de deixar alguém machucá-lo. 2 anos depois veio Maria, minha filha. Quando ela nasceu, chorei muito, porque sabia que teria que protegê-la não só dos estranhos, mas às vezes da própria família. Porque já tinha aprendido que o perigo pode vir de onde menos esperamos. Ser mãe sendo uma mulher traumatizada não foi fácil. Eu era super protetora, vivia em pânico quando eles saíam da minha vista. Antônio às vezes reclamava que eu não deixava as crianças respirarem. Tinha pesadelos pensando em alguém machucando meus filhos como tinham machucado a mim. Acordava no meio da noite para checar se eles estavam bem, se estavam seguros nos bercinhos. Comecei a observar todos os homens da família do Antônio com desconfiança. Analisava cada gesto, cada olhar, cada palavra dirigida aos meus filhos. Meu marido achava que eu estava exagerando, mas eu sabia que não existia exagero quando se tratava de proteger criança. Decidi criar meus filhos de forma completamente diferente do que eu tinha sido criada. Eles tinham voz, podiam questionar, podiam dizer não quando se sentissem desconfortáveis. Ensinei desde pequenos sobre privacidade do corpo, sobre toques adequados e inadequados, sobre a importância de me contar qualquer coisa estranha que acontecesse com eles. Coisas que ninguém tinha me ensinado. Criei um ambiente onde eles se sentiam seguros para falar sobre qualquer assunto. Queria que eles nunca tivessem que guardar segredos dolorosos como eu tive que guardar. Quando João completou 10 anos, a mesma idade que eu tinha quando os abusos ficaram mais violentos, entrei numa crise terrível.
Via nele a inocência que eu tinha perdido e queria protegê-lo de tudo e de todos. Comecei a ter ataques de pânico sempre que ele saía para brincar com os amigos. Antônio teve que conversar muito comigo para me fazer entender que eu não podia transmitir meus medos para ele. Com Maria foi ainda mais complicado. Quando ela começou a se desenvolver, aos 12 anos, fiquei obcecada em protegê-la. Não deixava ela ir em festa, não deixava sair sozinha. Vivia perguntando se alguém tinha feito alguma coisa inadequada com ela. Percebi que precisava de ajuda quando Maria, aos 14 anos, me disse: "Mãe, a senhora tem que parar de me tratar como se eu fosse quebrar. Eu não sou a senhora quando era criança. Foi um tapa na cara que me fez acordar." Procurei ajuda na igreja, conversando com outras mulheres mais velhas que tinham passado por dificuldades. Não contava os detalhes, mas falava sobre como superar traumas do passado para não prejudicar os filhos. Aprendi técnicas de respiração, oração, meditação. Aprendi que curar não significava esquecer, mas significava não deixar o passado controlar meu presente e meu futuro. Com o tempo, percebi que toda aquela dor tinha me tornado mais forte, mais sábia, mais capaz de proteger outras pessoas. Comecei a ajudar outras mulheres da comunidade que passavam por dificuldades. Virei uma espécie de conselheira informal das mulheres da região. Elas vinham me procurar quando tinham problemas com maridos violentos, quando suspeitavam de abuso contra os filhos, quando precisavam de apoio para tomar decisões difíceis. Descobri que minha experiência, por mais dolorosa que fosse, me dava uma sabedoria que podia ajudar outras pessoas. Era como se todo aquele sofrimento finalmente tivesse encontrado um propósito. Aos 35 anos, depois de quase 20 anos casada com Antônio, eu finalmente me sentia em paz. Tínhamos construído uma vida simples, mas digna. Nossos filhos estavam crescendo saudáveis e seguros, e eu tinha encontrado meu lugar no mundo. Antônio se tornou um pequeno comerciante. Tínhamos nossa própria casa, nossos filhos estudavam em escola boa. Não éramos ricos, mas éramos uma família unida e feliz. Era tudo que eu sempre sonhei ter. João se formou técnico em eletrônica e Maria se tornou professora primária. Os dois cresceram sendo respeitosos, carinhosos, sem traumas. Eu tinha conseguido quebrar o ciclo, criar filhos saudáveis apesar do meu passado. Aprendi a conviver com minhas cicatrizes sem deixar elas controlarem minha vida. Ainda tinha momentos difíceis, dias em que as memórias doíam mais, mas havia aprendido a lidar com elas. Me tornei uma pessoa respeitada na comunidade. As pessoas me procuravam para conselhos, para ajuda, para mediação de conflitos. Minha experiência de sofrimento tinha se transformado em sabedoria. Consegui perdoar minha mãe, não por ela merecer, mas por mim mesma. Entendi que carregar ódio só machucava a mim, não a ela. O perdão foi minha libertação final. Depois de 15 anos sem contato, minha mãe apareceu na minha casa. Ela estava velha, doente e queria fazer as pazes. Conversamos longamente e ela finalmente admitiu que sabia que alguma coisa errada estava acontecendo comigo na infância. Ela chorou muito, pediu perdão, disse que tinha muito medo na época, que não sabia como me proteger sem destruir a família. Não justifiquei as escolhas dela, mas entendi que ela também era vítima de um sistema que não protegia mulheres e crianças. Cuidei dela nos últimos anos de vida, não porque ela merecia, mas porque era o que uma pessoa decente fazia. Antônio me apoiou nessa decisão, mesmo sem entender completamente minha motivação. João se casou aos 25 anos e me deu 2 netos lindos. Maria se casou aos 23 e teve 3 filhas. Quando me tornei avó, senti uma responsabilidade ainda maior: proteger essas crianças e garantir que elas crescessem em segurança. Com meus netos, eu era carinhosa, mas vigilante. Observava cada pessoa que se aproximava deles, cada situação que pudesse representar perigo. Meus filhos, às vezes, achavam que eu exagerava, mas respeitavam minha preocupação.
Ensinei aos meus netos as mesmas lições que tinha ensinado aos meus filhos, sobre o corpo, sobre toques adequados, sobre a importância de contar para os adultos qualquer coisa estranha que acontecesse com eles. Criei uma família onde as crianças tinham voz, onde eram ouvidas e respeitadas, onde ninguém as forçava a dar beijos ou abraços se não quisessem, onde elas aprenderam que o corpo delas era sagrado. Meus filhos cresceram entendendo a importância de proteger os mais fracos, de denunciar injustiças, de não se calar diante do mal. Valores que eu não tive na infância, mas que consegui passar para eles. Tanto João quanto Maria se tornaram pais protetivos, mas equilibrados. Aprenderam comigo a importância da vigilância sem se tornarem paranoicos. Consegui passar a proteção sem passar o trauma. Durante anos trabalhei informalmente ajudando mulheres em situação de violência. Minha casa era um refúgio para quem precisava de apoio, conselho ou, simplesmente, alguém que entendesse seu sofrimento. Ajudei várias mães a denunciar abusos contra seus filhos. Ensinei outras mulheres a reconhecer os sinais, a acreditar nas crianças, a tomar providências, mesmo quando a família pressionava para abafar o caso. Me tornei uma voz ativa na luta pelos direitos das crianças na nossa região. Participava de reuniões na escola, na igreja, na associação de moradores, sempre alertando sobre a importância de proteger os pequenos. Entendi que toda aquela dor tinha um propósito maior: me preparar para ajudar outras pessoas. Se eu não tivesse passado por aquilo, não teria a sensibilidade, a sabedoria, a força necessárias para ser útil aos outros. Minha experiência me deu uma autoridade moral que ninguém questionava. Quando eu falava sobre proteção infantil, sobre violência doméstica, sobre a importância de acreditar nas vítimas, as pessoas ouviam com respeito. Descobri que sobreviver não era suficiente. Eu precisava transformar minha sobrevivência em algo que pudesse salvar outras pessoas. Era minha missão, meu propósito, minha redenção. Mas, meus queridos, a história que eu pensava ter terminado bem tomou um rumo que eu nunca poderia imaginar. João, meu filho amado, que eu criei com tanto cuidado, que eu protegi tanto, se tornou o 9º homem da minha família a me abusar. Aconteceu quando ele tinha 16 anos e eu 38. Antônio estava viajando a trabalho, Maria estava na casa de uma amiga, e ficamos só nós dois em casa. Foi uma noite de sábado que eu nunca vou esquecer, e não pelos bons motivos. João chegou em casa bêbado, coisa que nunca tinha acontecido antes. Eu fui conversar com ele, preocupada, e foi quando ele me disse: "Mãe, eu sei de tudo o que aconteceu com a senhora quando era criança." Meu sangue gelou. Ele disse que tinha escutado uma conversa minha com Antônio sobre meu passado e que desde então ficava imaginando como tinha sido. Disse que tinha curiosidade, que queria experimentar o que aqueles homens faziam comigo. Naquele momento, eu entendi que todo o meu cuidado, toda a minha proteção, toda a minha vigilância não tinha servido de nada. O mal não tinha vindo de fora, como eu esperava. Tinha nascido dentro da minha própria casa, do meu próprio sangue. Tentei conversar com ele, explicar que aquilo estava errado, que eu era sua mãe, mas ele estava transtornado, disse que eu já tinha sido de outros homens e que agora era a vez dele. As palavras que saíram da boca do meu filho me machucaram mais que qualquer violência física. João me forçou naquela noite. Meu próprio filho, que eu gerei, que eu amamentei, que eu protegi com minha vida, me estuprou. A dor física foi terrível, mas a dor emocional foi ainda pior. Era como se todo o meu mundo tivesse desabado. Durante o abuso, eu olhava para o rosto dele e via os outros homens que tinham me machucado. Via meu avô, meus tios, meu padrasto. Era como se o ciclo de maldade tivesse se perpetuado através do meu próprio filho. Depois, ele saiu de casa e ficou desaparecido por 3 dias. Eu fiquei em estado de choque, sem conseguir processar o que tinha acontecido.
Como contar para Antônio? Como explicar para Maria? Como continuar vivendo depois daquilo? Quando João voltou para casa, ele estava sóbrio e parecia ter consciência do que tinha feito. Mas em vez de pedir perdão, ele me ameaçou. Disse que se eu contasse para alguém, ele diria que eu é que tinha seduzido ele, que eu era uma mãe desnaturada. Percebi que estava vivendo o mesmo pesadelo da minha infância, mas de uma forma ainda mais cruel. Na infância, pelo menos eu podia sonhar em crescer e escapar. Mas como escapar do próprio filho? Como se proteger de alguém que você ama mais que a própria vida? João começou a me abusar regularmente sempre que ficávamos sozinhos. Usava a chantagem emocional, dizia que se eu não deixasse, ele ia embora de casa e eu nunca mais veria ele. E eu, como mãe desesperada, aceitava o abuso para não perder meu filho. Foi o período mais escuro da minha vida. Pior que a infância, porque na infância eu ainda tinha a esperança de que um dia cresceria e escaparia. Mas como fugir do próprio filho? Como aceitar que eu tinha falhado tão completamente como mãe? Comecei a me culpar por tudo. Achava que tinha passado algo errado para ele, que meu trauma tinha contaminado meu filho de alguma forma. Me perguntava se não teria sido melhor nunca ter tido filhos, nunca ter corrido o risco de perpetuar aquele ciclo. Entrei numa depressão profunda. Parei de comer, parei de dormir, parei de conversar com as pessoas. Antônio notou que alguma coisa estava errada, mas eu não conseguia contar a verdade. Como explicar que nosso filho tinha se tornado um monstro? Depois de 6 meses dessa situação, Antônio chegou em casa mais cedo um dia e flagrou João me forçando na cozinha. O mundo desabou para todos nós naquele momento. Antônio teve uma reação que eu não esperava. Em vez de defender o filho, ele ficou do meu lado. Expulsou João de casa naquele mesmo dia, dizendo que não queria mais ver a cara dele enquanto não pedisse perdão e procurasse ajuda. Foi a primeira vez na minha vida que um homem me protegeu de verdade, sem hesitar, mesmo quando era difícil. Antônio chorou muito naquele dia. Disse que se sentia culpado por não ter percebido antes o que estava acontecendo. Contamos tudo para Maria, que ficou chocada. Ela não conseguia acreditar que o irmão que ela admirava tanto era capaz de uma coisa daquelas. Foi muito difícil para toda a família processar aquela realidade. Decidimos procurar ajuda profissional pela primeira vez. Encontramos um psicólogo na capital que entendia de trauma familiar. Foi difícil contar toda a história, mas foi libertador também. O psicólogo nos explicou que abusadores muitas vezes vêm de famílias onde houve abuso, que é um ciclo que se perpetua quando não é quebrado. Disse que João provavelmente tinha sido exposto indiretamente ao meu trauma e desenvolveu comportamentos distorcidos. Aprendemos que eu não tinha culpa do que João fez, assim como não tinha culpa do que fizeram comigo na infância. Que predadores se aproveitam de vulnerabilidades e que meu filho tinha se aproveitado do meu trauma para me vitimizar de novo. João ficou 2 anos fora de casa. No início, se recusava a admitir que tinha feito algo errado, dizia que eu estava exagerando. Mas aos poucos, com ajuda profissional, começou a entender a gravidade dos seus atos. Quando ele finalmente veio pedir perdão, foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Ele chorou muito. Disse que não sabia por que tinha feito aquilo, que se odiava por ter machucado a pessoa que mais amava no mundo. Não foi fácil perdoar meu próprio filho. Levou anos de terapia, muita oração, muito trabalho interno. Entendi que perdoar não significava esquecer ou aceitar, mas sim me libertar do peso do ódio. João se comprometeu a fazer terapia por anos, a tomar medicação para controlar seus impulsos, a nunca mais beber álcool. Ele cumpriu todos os compromissos, se tornou um homem diferente. A relação entre nós nunca voltou ao que era antes, e nem poderia. Mas construímos uma nova forma de convivência, baseada no respeito mútuo e na compreensão de que ambos éramos sobreviventes de um ciclo de violência que precisava ser quebrado. Maria ficou muito abalada com tudo isso.
Ela se culpava por não ter percebido, por não ter me protegido. Levou tempo para ela entender que não era responsabilidade dela cuidar dos adultos da família. Quando João se casou e teve filhos, estabelecemos regras claras. Ele nunca ficaria sozinho com as crianças, sempre haveria supervisão. Suas próprias filhas sabiam desde pequenas sobre toques inadequados e tinham liberdade total para falar comigo sobre qualquer coisa. Contei a verdade para minhas noras quando elas se casaram com meus filhos. Achei que tinham o direito de saber para poderem proteger seus filhos. Foi constrangedor, mas necessário. Criei um sistema de proteção na família onde todos os adultos sabiam da história e estavam vigilantes. Ninguém ficava constrangido em questionar situações suspeitas, em interromper momentos inadequados, em proteger as crianças. Hoje, aos 73 anos, depois de uma vida inteira lidando com as consequências do abuso, eu posso dizer que aprendi algumas coisas importantes. A primeira é que o mal pode vir de qualquer lugar, até das pessoas que mais amamos. Aprendi que quebrar ciclos de violência exige vigilância constante, coragem para enfrentar verdades dolorosas e disposição para fazer escolhas difíceis. Não basta amar os filhos, é preciso protegê-los ativamente. Descobri que curar não significa esquecer, mas significa não deixar o passado controlar o presente. Significa transformar a dor em sabedoria, o trauma em força para ajudar outros. Se eu pudesse voltar no tempo, falaria mais cedo. Insistiria até alguém me ouvir, mesmo que todos me chamassem de mentirosa. O silêncio só protege os agressores, nunca as vítimas. Teria buscado ajuda profissional mais cedo, tanto para mim quanto para minha família. O trauma não tratado se espalha como um vírus, contaminando gerações. É preciso tratá-lo como a doença grave que é. Seria menos dura comigo mesma. Passei décadas me culpando por coisas que não eram minha responsabilidade. Crianças nunca têm culpa do que adultos fazem com elas, não importa as circunstâncias. Todo esse sofrimento me transformou numa mulher forte, mas também numa mulher sábia. Me deu uma sensibilidade especial para detectar situações de risco, uma coragem para falar verdades inconvenientes. Me fez valorizar cada momento de paz, cada relacionamento saudável, cada dia sem medo. Quem passou pelo inferno aprende a valorizar até os pequenos momentos de céu. Me deu um propósito: proteger outras crianças, educar outras famílias, quebrar outros ciclos de violência. Minha dor virou minha missão. Para as crianças que estão sofrendo abuso agora, não é culpa de vocês. Nunca é culpa de vocês. Continuem procurando ajuda até alguém acreditar. Há adultos bons no mundo que vão proteger vocês. Para as mães, acreditem nos seus filhos quando eles tentarem contar algo. Não protejam a reputação da família em detrimento da segurança das crianças. Sua obrigação é proteger quem é mais fraco. Para os sobreviventes adultos, busquem ajuda profissional. O trauma não tratado pode se manifestar de formas inesperadas ao longo da vida. Vocês merecem cura, merecem paz, merecem uma vida livre do medo. Perdoei minha mãe porque entendi que ela também era vítima de um sistema que não protegia mulheres. Perdoei meu filho porque vi que ele também foi vítima do ciclo de violência, mesmo sendo agressor. Nunca perdoei meu avô, meus tios, meu padrasto. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo quando abusavam de uma criança indefesa. Alguns tipos de maldade não merecem perdão. Aprendi que perdoar é uma escolha pessoal, não uma obrigação moral. Cada pessoa precisa encontrar seu próprio caminho para a cura, e às vezes esse caminho não inclui perdão. Acredito que cada pessoa tem a responsabilidade de proteger os mais vulneráveis, que o silêncio diante da injustiça é cumplicidade, que amor sem proteção não é amor verdadeiro. Aprendi que a família não é sagrada quando machuca, que sangue não justifica abuso, que às vezes é preciso romper laços para preservar a sanidade e a segurança. Entendi que sobreviver não basta, é preciso viver.
É preciso encontrar alegria apesar da dor, esperança apesar do trauma, amor apesar da violência. É preciso recusar-se a deixar que os agressores vençam, destruindo nossa capacidade de ser feliz. Meus queridos que me acompanharam até aqui, essa foi a história mais difícil que já contei na minha vida. Foram 9 homens da minha própria família que me abusaram ao longo dos anos. Meu avô, 3 tios, 2 primos, meu padrasto, um primo distante e, por último, meu próprio filho. Compartilhei essa dor com vocês porque sei que muitas mulheres, muitas famílias passam por situações parecidas. E o silêncio só perpetua esses ciclos de violência. É preciso falar, é preciso denunciar, é preciso proteger nossas crianças. Hoje eu tenho 5 netos e 3 bisnetos, e todos eles crescem em segurança porque aprendi a quebrar o ciclo, porque escolhi a proteção em vez do silêncio, a verdade em vez da conveniência familiar. Quero agradecer a cada um de vocês que teve coragem de ouvir essa história até o final. Sei que não foi fácil, sei que mexeu com vocês como mexeu comigo ao contar. Se essa história ajudar uma criança a ser protegida, uma mãe a acreditar no seu filho, uma família a quebrar um ciclo de violência, então todo o meu sofrimento terá valido a pena. Lembrem-se, vocês não estão sozinhos. Há pessoas que entendem, que acreditam, que querem ajudar. Nunca desistam de buscar proteção. Nunca desistam de buscar justiça. Se gostaram da minha história, se ela tocou vocês de alguma forma, deixem seu like e se inscrevam no canal. Compartilhem com pessoas que vocês acham que precisam ouvir essa mensagem. E não se esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá mandamos todos os dias histórias de superação, de coragem, de mulheres que, como eu, escolheram viver apesar de tudo. No grupo, vocês encontrarão apoio, compreensão e uma comunidade de pessoas que sabem que família não é quem nasce com você, mas quem escolhe ficar do seu lado na hora da dificuldade. Termino essa história com uma mensagem de esperança. É possível quebrar ciclos de violência. É possível curar. É possível ter uma vida plena e feliz mesmo depois de tanto sofrimento. Hoje eu sou uma mulher em paz, rodeada de pessoas que me amam e me respeitam. Tenho uma família saudável, netos protegidos, uma comunidade que me valoriza. O mal não venceu. Se vocês estão passando por algum tipo de violência, lembrem-se. Vocês são mais fortes do que imaginam. Vocês merecem amor, respeito, proteção. Não desistam de lutar por uma vida melhor. Um beijo no coração de cada um de vocês, meus queridos. Até a próxima história. E lembrem-se, vocês são amados, vocês são importantes, vocês são capazes de superar qualquer coisa. Fiquem com Deus, se cuidem e nunca se esqueçam. O silêncio pode proteger os culpados, mas só a verdade pode libertar as vítimas. Tchau, meus amores. Vimos aí mais um vídeo. Eu quero orar, eu vou interceder pela tua vida. Toda a maldição hereditária, todo mal vai ser repreendido através desta oração, deste clamor. Eu vou clamar, e aonde você estiver me assistindo este vídeo, assistindo esta oração, eu vou clamar, e todo mal que tenta afligir a tua alma, o teu coração, a tua família, será repreendido e jogado por terra. Dê seu pedido de oração aqui nos comentários, que eu estarei orando em nome de Jesus. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita, meu Pai, a sua vontade, assim na terra também como no céu. Pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoa, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre. Bendito Deus, poderoso, magnífico, eterno e bondoso Pai. Pai Celeste, neste dia chamado hoje, quero eu engrandecer, louvar e falar com o Senhor das tuas maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida.
Deus Todo-Poderoso, quero eu já entregar, meu Pai, a cada servo e serva tua, que vai ouvir e ver esta oração. Deus Todo-Poderoso, vai alcançando com as tuas mãos poderosas a cada inscrito e não inscrito deste canal. A cada pessoa, meu Pai, que precisa de uma bênção, meu Pai, que precisam ser levantados, que precisam ser tocados do alto da cabeça à planta dos pés. Quero eu lhe pedir nesta hora, na autoridade do teu nome, porque eu creio no teu poder. Eu creio, meu Pai, que o Senhor pode fazer, né? E pode, meu Pai, levantar e quebrar toda a seta e amarrar todo o mal neste dia chamado hoje. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesta manhã, quero eu lhe pedir por servos e servas tuas, que vão ouvir e ver esta oração, vai quebrantando, meu Pai, a cada coração, quebranta, meu Pai, os teus filhos, repreendendo, meu Pai, todo mal, toda maldição hereditária, que venha penetrar e que tenta invadir o seu ser, todo bloqueio mental nesta hora, que seja, meu Pai, repreendido e jogado por terra. No teu nome há poder para curar, há poder para salvar, há poder para levantar, há poder, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, para jogar todo o bloqueio mental do ser humano por terra. Ô Espírito Santo, eu não te peço prata, também não te peço ouro, mas o que eu te peço neste dia chamado hoje, que o Senhor venha fazer o teu agir e venha tocar em cada mente, em cada alma, que os teus filhos, meu Pai, venham ser libertos, que aqueles, meu Pai, que precisam de um toque do teu Espírito Santo, que o Senhor venha tocar do alto da cabeça à planta dos pés. O Senhor, meu Pai, resplandece, a tua glória, meu Pai, vivifica dentro do nosso ser e dentro, meu Pai, do nosso coração. Quero eu, meu Pai, entregar neste dia chamado hoje os servos e servas tuas que precisam, meu Pai, ser levantados, que precisam ser tocados, que precisam, meu Pai, de um mover na sua família, na sua casa, no seu lar, na sua vida conjugal, no seu casamento, namoro, noivado, relacionamento. Eu quero lhe pedir nesta hora que o Senhor venha tocar do alto da cabeça à planta dos pés. A tua glória, meu Pai, venha resplandecer e o teu Espírito Santo, meu Pai, venha habitar em cada, meu Pai, família, em cada casa, em cada lar. Ô Espírito Santo, eu creio que neste dia chamado hoje, a partir, meu Pai, deste clamor, desta súplica, ô Espírito Santo, o teu mover, o teu agir e o teu sobrenatural vai ser feito, meu Pai, dos teus filhos. O triste, meu Pai, vai sair alegre. Ô Espírito Santo, que está com a porta fechada, a porta vai se abrir e as portas, meu Pai, do inferno não prevalecerão contra o teu povo, a tua igreja. Deus Todo-Poderoso, eu creio na tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz em nossos corações, e o Senhor penetra, meu Pai, com o teu Espírito Santo na minha vida. Eu quero, meu Pai, ser cheio. Eu quero, meu Pai, ser abençoado. Eu quero, meu Pai, que o Senhor venha quebrar todos os grilhões, todas as correntes que amarram os teus filhos, meu Pai, para eles não conseguirem ir para frente, para eles parar e desistir na caminhada. Deus Todo-Poderoso, na autoridade do teu santo nome, que nesta hora o vento do Espírito Santo venha tocar e venha ter, meu Pai, libertação de almas através desta oração, deste clamor. Os teus filhos, meu Pai, vão receber, meu Pai, a tua bênção, Senhor amado, sobre as suas cabeças, sobre as suas vidas, sobre os seus lares, Deus Todo-Poderoso, porque a tua palavra diz que aonde tiver
2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor se faz presente. E eu creio, meu Pai, que o Senhor está presente em cada família, que o Senhor está presente na nossa vida, que o Senhor está presente na nossa casa, que o Senhor está presente no nosso lar, que o Senhor já está, meu Pai, invadido. Oh, Espírito Santo, todo o meu ser vai tocando de dentro para fora, vai tirando, meu Pai, tudo que não presta. Deus, toda seta enviada das profundezas do inferno, oh Espírito Santo, que as portas do inferno nesta hora não venham prevalecer, meu Pai, quanto o teu povo, a tua igreja. Eu creio nesta hora que através deste clamor, desta súplica, pessoas estão sendo libertas. O mal, meu Pai, está sendo amarrado. Deus Todo-Poderoso, e o teu nome será glorificado e exaltado, meu Pai, na vida dos teus servos e servas tuas. Deus Todo-Poderoso, o Senhor, meu Pai, é fiel. A tua palavra diz, meu Pai, que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não irão de passar. E eu creio, meu Pai, na promessa. Quando o Senhor disse que passarão os céus e a terra, mas o Senhor, a tua palavra, meu Pai, não morre. E quem tem promessa, meu Pai, é tudo que o Senhor prometeu nas nossas vidas vai se cumprir. Quero lhe pedir, meu Pai, por cada pedido de oração dos teus servos e servas tuas, que fazem, meu Pai, lá nos comentários, a cada servo, a cada serva, a cada homem, a cada mulher, jovem, criança, adolescente, que o Senhor nesta hora venha visitar e venha quebrar, meu Pai, todo o mal na vida, meu Pai, dos teus servos e servas tuas, que precisam ser levantados, que precisam ser tocados. Oh, Espírito Santo, nesta hora, invade, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, o nosso ser, que o Senhor venha entrar nas famílias, toda maldição hereditária, toda obra, meu Pai, de macumbaria, toda obra, meu Pai, de feitiçaria, toda obra de magia negra, toda obra, meu Pai, de voodoo, toda obra, meu Pai, feita a 7 palmos da terra, nas cachoeiras, nas catatumbas, nas mata-virgens, que seja, meu Pai, repreendido e jogado por terra. Deus Todo-Poderoso, nós te clamamos e exaltamos, porque sabemos, meu Pai, que o Senhor está conosco em meias batalhas, em meias guerras. O Senhor continua fiel. Pode o homem falhar, posso eu, meu Pai, falhar, posso eu falar e não fazer, mas o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus Todo-Poderoso, tudo o que acontece nas nossas vidas é permissão do Senhor, e quando o Senhor promete, o Senhor cumpre, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, que nesta manhã o Senhor, meu Pai, venha fazer uma limpeza espiritual dentro do nosso ser, vai tirando, meu Pai, tudo que não presta. Oh, Espírito Santo, aonde tiver, meu Pai, um depressivo, fraco, desanimado, meu Pai, precisando ser levantado, precisando ser tocado, precisando ser liberto, precisando, meu Pai, de um toque, meu Pai, espiritual, que a tua presença, meu Pai amado, venha entrar e venha penetrar no nosso coração. Todos os dias, meu Pai, eu peço sabedoria e entendimento da tua palavra dentro, meu Pai, do meu coração. Oh, Espírito Santo, que nesta hora sabemos, meu Pai, oh, Espírito Santo, que tudo
vai se cumprir na vida do teu povo, da tua igreja. Por isso, meu Pai, eu digo nesta hora, ó Maranata, ora vem, Senhor Jesus, buscar o teu povo, a tua igreja, aqueles que estão depressivos, fracos, desanimados, pensando em parar, outros, meu Pai, querendo cometer até uma loucura. Eu te peço nesta hora, vai repreendendo, meu Pai, toda a opressão maligna. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, no teu nome há poder, meu Pai, e eu creio, como diz a tua palavra, em Jeremias capítulo 33, versículo 3, clamas a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A tua palavra é viva e eficaz em nossos corações, a tua palavra, meu Pai, penetra em cada coração neste dia chamado hoje, e eu só tenho, meu Pai, a agradecer, eu só tenho, meu Pai amado, a louvar, eu só tenho, meu Pai, a engrandecer ao nome do Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor, que fez o céu e criou a terra e criou o mar e criou o universo e criou todas, meu Pai amado, seres humanos que existem nessa humanidade. Pai Celeste, nesta hora, que o Senhor, meu Pai, venha nos proteger, e venha nos guardar de toda a seta do adversário. Nos livra, meu Pai, do homem sanguinário e da bala perdida e dos assaltos e dos acidentes, que tudo aquilo, meu Pai, que tenta se aproximar e venha, meu Pai amado, tentar, meu Pai amado, enganar, espírito de engano, espírito, meu Pai, de Judas Iscariote, pessoas que querem ver o nosso mal, pessoas que querem, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, de falsidade, que seja, meu Pai, repreendido e jogado por terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, neste dia chamado hoje, meu Pai. Fala ao nosso coração, fala cada dia mais e mais, meu Pai, com teu povo, a tua igreja. A tua igreja anseia pela tua volta, Deus Todo-Poderoso, e o céu ele é tomado à força, e a salvação, meu Pai, ela é individual, e eu creio nesta hora, a partir desta oração, que o Senhor está fortalecendo a nossa alma, porque eu creio que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor nos fortalece e nos dá vitória. Nos dê, meu Pai, um dia abençoado, nos dê, meu Pai, um dia tranquilo, nos dê, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, as janelas do céu sendo abertas na vida de cada um, que todos os grilhões, todas as cadeias, todas as correntes venham ser quebrados nesta hora. Fica conosco, derrama a tua glória sobre nós. São essas bênçãos que eu te peço, já te agradeço para a honra e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, palavra inscreva-se aqui embaixo, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Estaremos orando e clamando sobre a tua vida. Deus vai fazer algo sobrenatural e vai te envolver com a sua glória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom Adonai. Fui, irmão. Fica com Deus.